O livro Guarupi, de Antônio Calado, é uma das obras que mais provoca reflexões sobre fé, cultura e o modo como o povo brasileiro entende o sagrado. Neste documentário, vamos discutir as principais ideias do livro, as práticas religiosas retratadas e o que elas representam na nossa cultura. Bom, eu vou falar um pouco sobre como a história do livro Guarupi começa e onde ela se passa. A história se passa em um período de grandes transformações políticas e sociais no Brasil. Logo após o fim do Estado Novo e o início da ditadura militar brasileira. O protagonista é Nando, um padre que vive uma profunda crise existencial e espiritual, buscando entender o verdadeiro sentido da fé, da vida e do país em que vive. No início da narrativa, Nando vive em um convento no Recife e sonha em levar a palavra de Deus aos indígenas do Xingu. Ele acredita que a missão religiosa pode aproximá-lo a Deus e do povo brasileiro. Porém, ao longo do tempo, ele começa a se desiludir com a igreja e com os ideais religiosos, percebendo que muitas instituições servem mais aos poderosos do que ao povo. Este conflito marca o início da sua transformação pessoal. Quando Nando vai para Xingu, ele entra em contato com uma realidade completamente diferente. Ele viu o ritual Guarupi, que é uma celebração indígena, que ela é feita para homenagear os mortos e também simboliza o renovamento da vida. E isso, depois que ele voltou, ele percebeu uma nova forma de enxergar o mundo. Ele começou a compreender o valor da cultura indígena e a importância de respeitar o Brasil e a natureza. Depois de voltar do Xingu, Nando abandona o sacerdócio e passa a lutar por causas sociais e políticas, e também se envolve em movimentos de justiça e de liberdade, entrando em conflito com o regime autoritário. O personagem vive amores, perdas e desafios que o fazem amadurecer e entender que a verdadeira fé está nas ações em favor dos outros e não apenas nas palavras. Ao final do livro, Nando se torna um símbolo pela identidade da busca e da transformação do ser humano. O Guarupi representa o desejo de um Brasil mais justo. O Antônio Calado, por meio dessa obra, ele critica as injustiças, mostrando a sua visão de que o país só pode renascer quando enfrentar os nossos próprios erros. No livro, Guarupi não é só uma palavra, representa um símbolo, o homem comum, um povo simples que acredita e tem fé em sua maneira. Essas práticas populares, como rituais, rezas e simpatias, são uma forma do povo expressar sua religiosidade. E o autor mostra isso sem zombar, mas sim com muito respeito e reflexão. Também faz a gente pensar em como a fé tem a ver com a cultura, porque enquanto para nós pode ser apenas uma superstição, faz parte da tradição de vários povos. Exato. O Guarupi mostra o contraste entre a religião oficial e a fé popular, que mostra a experiência da dor e da esperança das pessoas. A mensagem principal do livro Guarupi é que a fé é uma força humana e cultural. Ela pode assumir várias formas, portanto, continua sendo a busca por sentido e por algo maior. E o autor faz isso propositalmente para mostrar um contraste entre o sagrado e o profano, o erudito e o popular. Ele quer que o leitor veja, de fato, o que é o sagrado. O interessante é que o livro não condena ninguém. Ele faz a gente entender que existem várias formas de se conectar com Deus e que nenhuma é melhor que a outra. Também existe uma crítica à intolerância, porque em vários momentos o padre e o povo não conseguem se entender. Isso reflete a falta de diálogo entre crenças diferentes. Sim, isso continua até os dias atuais. Ainda existe muito preconceito religioso, e a fé mostra que a gente deve se unir e não se dividir. Bom dia, padre. Bom dia. Então, eu vou fazer umas perguntas sobre o livro Guarupi, e é isso. Vamos começar. O senhor acredita que, assim como o protagonista Nando, a fé pode mudar de forma ao longo da vida de uma pessoa? Se a fé não muda ao longo da vida de uma pessoa, significa que essa pessoa está estacionada, não está buscando conhecer Deus e não está conseguindo fazer ou querendo fazer algum caminho de conversão. A nossa fé, ela tem sempre que amadurecer. Quando São Paulo fala isso, quando eu era criança, eu agia como criança. Quando eu sou adulto, eu ajo de uma outra forma. É a mesma fé em Jesus Cristo, mas ela se torna, deve se tornar sempre mais uma fé adulta. Né?
Aí, o que significa para o Senhor servir a Deus em um mundo com tantas desigualdades sociais? É um desafio muito grande, porque a palavra do Evangelho, ela coloca os pobres, os necessitados, como critério do julgamento de Deus. E é um julgamento que não faz distinção entre pessoas. No juízo do capítulo 25, lá de Mateus, o Filho do Homem vai perguntar: eu tive fome, tive sede, estava nu, doente, na prisão, e você fez algo por mim, algo de bom para mim. Ele não vai perguntar sua cor, sua orientação sexual, seu gênero, qual a religião, qual o partido político. Não vai perguntar nada disso, qual a sua raça. Né? Ele vai olhar naquilo que é o essencial da nossa existência, que é o nosso interagir com as pessoas, né? Nós somos um mundo de interações. O livro mostra padres engajados em causas sociais e políticas. O senhor acha que a igreja ainda tem esse papel hoje? Tem e sempre tem que ter. Porque o grande problema é nós pensarmos igreja como sendo o Papa, os bispos e os padres. A igreja não são só essas pessoas fazem parte da hierarquia da igreja. Mas a igreja fazem parte dela todos os batizados. Então, quando qualquer batizado age no mundo em favor dos pobres, é a igreja que está agindo. Entendeu? Até que ponto o padre deve se envolver com questões políticas sem deixar de lado a fé e a neutralidade religiosa? Nós temos que pensar o seguinte: o cristão, ele é seguidor de Jesus. Então, a questão da promoção social, ela tem que fazer parte da vida de todo cristão. O sacerdote, o bispo, o leigo, ele não é que nada em cima como surfa em cima dos problemas. Não. A gente tem que sempre lembrar o que Jesus fez, o que Jesus disse, e a partir daí guiar os nossos passos, nossos discursos, nossas opções. Porque o critério é Jesus. Não nessa tentativa louca, por exemplo, que estão tentando aí fazer, vimos ontem no Congresso, criar uma frente cristã. Que asneira é essa? Está em germe como chama lá, a democracia cristã? Que bestagem é essa? Por que não fazem a frente daqueles que vão trabalhar para melhorar a vida do pessoal das favelas? Por que não fazem? Ele quer envolver política, né? Envolver o quê? Envolver política, né? Não, eles colocam questões que são ridículas. O que interessa uma frente cristã? Nós somos um país laico. Todas as religiões têm espaço, não é? Então não tem sentido. Cadê a frente umbandista no Congresso? Ou a frente das mulheres? A frente dos homoafetivos? Vão fazer isso também? Porque se é frente, tudo é frente, não é? E o senhor acha que a fé pode ser uma forma de resistência diante da injustiça? A fé tem que ser. Não é um opcional. A injustiça, ela não é alguma coisa, tanto faz, pode ter. Não. O cristão não pensa desse jeito. Não pode pensar desse jeito. Se pensa, saiba que tem que se converter. Não é? Aí tá acabando já, praticamente. O protagonista, ele vive em um conflito entre a vocação religiosa e o desejo humano. O senhor acredita que isso é comum entre pessoas da igreja? A gente tem sempre que perguntar o que é desejo humano. Nós só somos humanos. Não existe uma pessoa meio anjo que sai voando por aí. Não, nós somos humanos. E a gente tem que aprender a lidar com todos os nossos impulsos, desejos, e canalizá-los para aquilo que é
o projeto de vida, para aquilo que é a vocação da pessoa. Às vezes a pessoa se preocupa muito com isso. O padre não pode ter ninguém, não sei o quê. Porque uma pessoa casada pode ter outros? Não. A gente tem que viver dentro daquilo que é a nossa vocação. Mas temos caminhos. O que a gente não pode é ter sempre, ser falsos, ser pessoas hipócritas, ser pessoas que condenam a vida afetiva dos outros, né? A gente tem que lembrar sempre da sua fragilidade. De São Paulo. Nós carregamos tesouros em vasos de barro. Então não jogue pedra no barro dos outros, porque o nosso também é frágil. O senhor acha que a igreja ainda é um espaço de transformação social, como muitos personagens do livro acreditaram? A igreja é sempre lugar de transformação social. A igreja nasce, a maior parte, a evangelização inicial da igreja, ela pegou os escravos. No ano 313, quando Constantino deixa o cristianismo ser religião livre, metade do império, ou seja, todos os escravos praticamente, eram cristãos. Então a mensagem do Evangelho, ela entra nas várias questões sociais. Quantos mártires nós temos por causa da defesa da justiça, defesa dos pobres. Então a vida da igreja, ela é um constante preocupar-se, anunciar a necessidade de uma vida mais digna para todo mundo, porque é isso que Deus quer. Né? Toda a igreja faz isso, todos os cristãos fazem isso? Infelizmente não, mas todos são chamados a se converter, porque se você não se converte, ou você não tem vontade, ou você não está ouvindo o Evangelho. Agora, para finalizar, que mensagem o Senhor deixaria para jovens que buscam o sentido da fé? Hoje, nesse mundo do imediatismo, no mundo que descarta pessoas, no mundo que nada é definitivo, ter fé é acreditar realmente em valores que não mudam, como a defesa da dignidade das pessoas, a defesa da vida em todo o seu arco, a prática da justiça, a promoção da paz. Né? São coisas que empenham para sempre, por muito tempo, gastar a vida em um empenho. Isso é só a fé que nos dá. Então, professar fé hoje é realmente acreditar que nós podemos fazer compromissos para sempre. Que nós podemos amar realmente uma pessoa sem descartá-la. Acreditar que esse mundo pode melhorar. Um cristão nunca fala, não tem mais solução. Tem. Vai demorar? Vai. Eu vou fazer o melhor que eu posso agora. Por quê? Daqui 400 anos, esse negócio aí vai estar bom. Foi isso, padre. Muito obrigada De nada, por aceitar querida. participar da entrevista. E foi isso, gente. Obrigada. Até logo. Mas afinal, o que o livro tem a ver com a realidade? O livro Guarupi pode se encaixar na sociedade, refletindo a luta diária dos povos indígenas por sobrevivência e por respeito à sua cultura. E o livro simboliza a resistência do preconceito e destruição ambiental. E lembrando que esses atos ainda acontecem no dia de hoje. Guarupi nos faz entender como o passado e o presente ainda se conectam, e como as feridas da colonização ainda são abertas. Assim, o livro transcende as páginas e se torna um retrato vivo das injustiças sociais, crise ambiental e a luta por voz no mundo contemporâneo. O que
que eu mais aprendi com o livro do Arupi foi o valor da fé simples, aquela que vem do coração, não apenas das escrituras ou das regras. Eu aprendi como é importante respeitar as diferenças, porque cada um tem seu modo de pensar, e isso não faz ninguém melhor do que ninguém. O autor faz a gente pensar como a religião pode ser utilizada para acolher e para excluir.